Muito bem, gurizada, 8h35, vamos seguir na informação, porque o programa, olha, hoje tá cheio de coisa aqui pra gente falar, e tem um ídolo que foi demitido hoje, né? Renato Portaluppi, como mesmo a Fábio falou, em um 29 de novembro, uma data tão emblemática pro Renato, sim, pro Grêmio, mas também pro Renato Portaluppi. 4 anos depois da conquista do Tri da América, o ídolo gremista foi demitido do Flamengo. Situação também, hoje tudo meio que aconteceu na mesma hora, assim, né? A entrevista do Denis, a demissão do Renato. Foi loucura, gente. Foi uma loucurada. Foi loucura. Loucurada mesmo. E o Renato, né, o Flamengo comunicando aí a demissão, né, do técnico Renato Portaluppi depois. Volta. Eu até, quando o Denis Abrão chamou a coletiva, é pra anunciar a volta dele. Pois é, pois não, porque é um absurdo, né, gente? Ninguém perguntou pro Denis sobre isso, né? Mas gente, também... ninguém perguntou. E claro que... Eu perguntaria, né? Eu até brinquei com os guris, eu perguntaria sobre o Renato, mas eu acho que vai ser uma das primeiras perguntas e ninguém perguntou. E não perguntou, mas eu acho também muito pela questão do Eu acho que até pelo Wagner, clima, né? pelo... E outra, passarinho, ó. Não, nem falando de Renato, não pode Wagner Mancini treinar a equipe do Grêmio. É um treinador limitado. É um treinador que não enxerga o que o campo tá falando, ele não respeita o que o campo tá falando. Porque a escalação contra o Bahia é ridículo. É o jogo mais decisivo do ano, ele erra na escalação. E aí o Denis Abrão, não, mas ele teve a convicção, depois mudou, viu que não deu certo, a estratégia mudou, mas começou errado. O principal jogo do ano, ele começou com uma escalação errada. Passarinho. Seguinte, se o Campas tem capacidade de jogar 45 minutos dependente né, de um resfriado, ocasionado por um resfriado, tu tem que colocar o Campas em campo. Ah, mas estava doente. Mas, passarinho, o Grêmio estava numa sequência de evolução e de progresso, jogando com 2 volantes e um jogador mais na frente cadenciador, como se fosse um camisa 10 mais móvel ali. Isso. E o Grêmio tava numa evolução. Claro, pegou a Chapecoense, o Bragantino, o Flamengo reserva, mas o Grêmio tava mostrando uma evolução. Tu não pode voltar pro que tinha dado errado com o mesmo treinador. E ele voltou pro que deu errado os 3 volantes. E ainda tu pensa o seguinte, não, pelo menos os 3 volantes vão dar uma proteção, né? Vão pelo menos cozinhar a partida. Como ele justificou na entrevista coletiva. Mas da onde deram proteção? Eram 3 volantes perdidos jogando em bloco, subindo linhas e aí deixando as alas completamente livres, tanto a ala esquerda quanto a direita. E a gente toma um gol igual, passarinho, igual que a gente tomou contra o América Mineiro. É igual. É nas costas ali do lado direito, com o ponteiro não conseguindo acompanhar. Mas cadê a solidez de um meio-campo assim? Já que é pra jogar compacto, reativo, aproxima as linhas. Então a estratégia foi errada, a forma de jogar foi errada e o treinador foi responsável. Porque botou o mesmo esquema que já não tinha dado certo na mão dele. Ele insistiu nesse esquema. E deu errado. Era óbvio que ia dar errado. Quando saiu a escalação, eu fiquei muito preocupado, porque esse esquema de 3 volantes não tinha dado certo com ninguém, passarinho. E aí ele tava vendo um progresso, uma evolução da equipe e aposta naquele erro contínuo que ele tava tendo. Então é isso que me preocupa, passarinho. Porque pra mim o Wagner Mancini já não deveria ser mais o treinador do Grêmio. Porque no jogo mais importante dessa caminhada de sobrevivência que o Grêmio tava tentando e que o Grêmio tá tentando ainda, ele errou tudo. Ah, porque ele mudou, ele viu que o Bahia tava melhor, ele trocou. Sim, porque a estratégia dele foi errada. Assim como ele mudou também lá contra o América Mineiro, tomando 1-0, o Grêmio tomando pressão do América Mineiro, ele troca desesperado. Então é muita convicção errada, é muita escolha errada que tá ocasionando nessa situação ruim do Grêmio. Muito da derrota de sexta tem do Wagner Mancini, que escolheu as peças erradas, escolheu a formação errada e pra mim hoje não deveria nem ser mais treinador do Grêmio. Mas e esse cara da foto aí, Renato Portaluppi, serviria para tirar o Grêmio dessa situação? Me serviria. Pô. Pra mim, hoje é Wagner Mancini demitido na sexta e o Renato chegando amanhã em Porto Alegre pra dar o primeiro treino. Pra mim é isso. É um elenco feito pelo Renato. Daqui a pouco quem tira o último gás desse elenco é o Renato. Então, passarinho, pra mim o Renato já deveria estar hoje em Porto Alegre. Saiu do Rio, caiu lá no Flamengo, então veio pra Porto Alegre. E tu, gata? Com certeza, aceitaria o Renato. Até porque eu acho que um dos grandes erros da direção nessa temporada foi ter tirado o Renato e não ter feito a limpa no elenco já naquela época.
A gente tirou 2, 3 jogadores ali que mal e mal jogavam. Mas é o que o Rada falou, esse elenco do Grêmio ele foi totalmente montado pelo técnico Renato. Tanto é que quando o Renato falava que... até conversa de bastidores, né? Mas o Renato falava, quando eu sair muita coisa vai acontecer, né? Muita coisa ruim vai acontecer. E dito e feito, realmente. Por quê? Porque esse elenco foi totalmente desenvolvido pelo Renato. O Renato sabia como lidar com este elenco. A gente percebe que desde que o Renato saiu, o elenco começou a criar asas, o elenco começou a não aceitar muita coisa, começou a jogar quando queria. Teve jogos em que o elenco quis tirar técnico, o Thiago Nunes foi um caso, o Felipão foi outro caso, porque a gente sabe que sim, são 2 técnicos que foram tirados pelo próprio elenco do Grêmio, que não queriam mais trabalhar com eles. Então eu acho que com o Renato, esse tipo de coisa não aconteceria. Eu acho que esse elenco é o que eu acabei de falar, acabou criando muita asa, acabaram se achando muito autossuficientes, do tipo, eu jogo quando eu quero e vai dar certo. Uhum. Deixaram de perder pontos em jogos bastante específicos, se não fossem esses jogos, se não fossem essas derrotas, talvez a gente estivesse fora do Z4. Aí eles ficaram com o pensamento de, vamos derrubar o Felipão agora, final de semana a gente começa a jogar tudo normal e segue a vida e sai do Z4 e ninguém aqui vai ser rebaixado. E aí foi passando rodada após rodada, e eles foram vendo que não dava, até que agora muitos não aceitam mais a situação do clube, muitos já pedem pra sair, muitos já avisam, né, a direção que não querem jogar a Série B. Se não querem jogar a Série B porque não começaram a jogar antes, porque não começaram a levar a sério a camisa que vestem. Então eu acho que esse tipo de coisa com o Renato não teria acontecido. Por isso que é o que eu volto a repetir, né? Quando tiraram o Renato, deveriam ter tirado muitos jogadores junto que vieram por conta do Renato. Isso inclui Rafinha, isso inclui vários da lista de hoje, como o Everton Cardoso, o Luiz Fernando. E a gente teria feito essa limpa, a gente teria feito de fato um início de trabalho novo, sem o técnico Renato, que tem sim uma longa história, tem um ciclo, mas naquele momento, se fosse pra tirar o Renato, deveria ter tirado muitos jogadores junto, que eu tenho certeza que a gente não estaria nessa situação. A gente colocou uma enquete ali, Rada, ó. Renato Portaluppi, aceitariam de volta? Sim, 68%, não, 33%. E passarinho, ó, votos. Beleza, não veio o Renato, daqui a pouco, por opção da direção, não é o nome para esse momento. Tranquilo, Renato não quer pegar o Grêmio também por ter saído do Flamengo de uma forma muito estressante. Beleza, mas não pode ser Wagner Mancini o treinador do Grêmio nessa reta final. Põe o Thiago Gomes. Mas não dá o Wagner Mancini, o grande Wagner Mancini, que apresentou uma baita estratégia contra o Bahia, não pode ser treinador do Grêmio. Passariam 2 estratégias equivocadas, tá? América Mineiro, que ele teve a brilhante ideia de colocar o Elias na ponta, e todo mundo sabia que ali era um ponto fraco do Grêmio, e realmente, dali saiu o primeiro gol, e ali o Grêmio começou a se perder em campo, sendo que o Elias pagou o pato por isso, né, jogando numa posição que não é a dele, falha, mas não tem culpa, porque ele não tem o cacuete da marcação, e até hoje nunca mais foi relacionado. Essa brilhante ideia dele contra o América Mineiro, que ele teve que mudar a partida com 25 minutos, 20 minutos, que a situação não estava boa, que o Grêmio não estava jogando bem. E contra o Bahia, que o Grêmio toma um gol muito parecido que foi contra o América Mineiro, e o Grêmio estava perdido em campo, e aí ele tenta com 25 minutos mudar a formação para ser competitivo dentro de campo. Então 2 jogos capitais, passarinho. América Mineiro fora de casa e Bahia fora de casa. 2 jogos que o Grêmio, com o poderio que tem, com o elenco que tem, com a comissão técnica que mostra, né, não ter, e com esse grupo de jogadores, são 2 jogos que o Grêmio poderia ter sido mais competitivo e poderia ter vencido, com as peças que tem, com os nomes que tem, com os valores que tem. Mas graças ao treinador, 2 estratégias ridículas do treinador, o Grêmio deixou 6 pontos, até quem sabe 4 pontos, 2 pontos pelo caminho, que hoje poderiam dar um suspiro nessa reta final de campeonato brasileiro. Então é complicado, passarinho, porque tem muito erro do Wagner Mancini nessa caminhada. Eu sei que ele não é o principal culpado, pegou um time que já estava numa zona de rebaixamento, mas nesses jogos capitais tem muito erro do treinador. E até que ponto a gente vai aturar esses erros do treinador? Foi uma decisão e ele errou na decisão da Arena Fonte Nova. Era a decisão da Independência, ele errou na decisão da Independência também. Eu tenho o jogo contra o Atlético Mineiro, que o Grêmio começa a fazer uma boa partida. E aí, mais fanática, curtiu o vídeo? Pois bem,
Esses são os cortes do Papo Pachola, mas claro, né, acima de tudo deixa teu like, te inscreve no canal e se curtiu, comenta, mas comenta na elegância, né, sem xingamento, por favor. Gurizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa.